Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você está vendo essa minha fala. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Civics, na pessoa do Felipe Neves, que é um grande amigo, pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre um pouco da minha vida, da minha carreira e um pouco das coisas que eu aprendi nesse caminho. Corri nos últimos 3 anos, desde que eu me formei em Direito. Aliás, eu tenho certeza de que tem muita gente bem mais capacitada do que eu para falar aqui, o que só aumenta meu agradecimento pelo convite, até porque eu sou apenas um jovem advogado ainda tentando conquistar meu espaço, tentando crescer na minha carreira que, se Deus quiser, está só começando. Eu tenho 2 histórias para contar hoje. E a primeira delas aconteceu no primeiro dia da minha faculdade de Direito. Foi na aula de Teoria Geral do Direito, que é uma disciplina introdutória do curso, em que um professor sério, juiz, entrou na sala e pediu para todos os alunos lerem um pedacinho de um livro chamado Tratado de Direito Privado, de um autor que acaba sendo dos mais famosos do mundo do direito, que é o Pontes de Miranda. E eu estava, enfim, com muita vontade de fazer acontecer, com sangue nos olhos para ter uma faculdade de sucesso, e eu então imprimi um pedacinho, eu na verdade tirei uma cópia daquele livro e comecei a ler um capítulo do Tratado de Direito Privado. E aquela experiência me marcou para sempre, porque, sem brincadeira, a cada 10, 15 palavras em português de um livro escrito sobre direito civil brasileiro, 2 ou 3 eram palavras em alemão. O Pontes de Miranda, hoje, deve ser o maior civilista da história do Brasil, porque ele entendia como o ordenamento jurídico de outros países funcionavam e ele sabia exatamente como, de que maneira rejeitar essa doutrina, essa jurisprudência de fora, ou então adaptá-la para a realidade brasileira. Me marcou muito aquela primeira aula de Teoria Geral do Direito, porque ali ficou claro, desde o primeiro dia da minha faculdade, que eu precisaria buscar uma experiência internacional para chegar na excelência que um gigante como Pontes de Miranda alcançou. 4 anos depois, eu então me formo como advogado. E ao longo da faculdade eu me formei na Universidade de Brasília, que é uma faculdade tradicionalmente muito voltada para o direito público. E eu me convenci, desde o 3º, 4º semestre, quando eu fiz a disciplina de Direitos Fundamentais, que eu precisava trabalhar com o direito constitucional, porque é uma área muito peculiar por um motivo. O direito constitucional ele não trata de relações privadas, ele não trata de um esposo e de uma esposa como direito de família, ele não trata de uma relação trabalhista específica, ele não trata de um contrato de aluguel, ele trata dos conceitos que regem todo o país. E essa abrangência do direito constitucional sempre me atraiu. E foi por isso que eu comecei a atuar como advogado na área, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, mas sem nunca esquecer a lição que Pontes de Miranda, ainda que ele não estivesse nem vivo quando eu li o livro dele, sem esquecer aquela lição que ele tinha me ensinado, de ter um repertório tão profundo de direito internacional que o habilitava para falar com autoridade sobre as vantagens e as desvantagens do ordenamento jurídico brasileiro. Eu então começo a minha vida com direito constitucional e até hoje o maior desafio que eu tive foi o de atuar perante o Supremo em 2 casos. Primeiro na DI 6036, um caso que me obrigou a sustentar perante os 11 maiores juízes do país, ainda muito jovem. Eu tinha só 18 anos quando eu fiz a minha primeira sustentação perante o plenário do Supremo e ali ficou claro o motivo pelo qual o direito constitucional tem o alcance e a influência que tem no mundo jurídico como um todo, não apenas no Brasil. Aquele caso que tratava de uma lei específica do Estado do Rio Grande do Sul, e eu representando um partido político questionava a constitucionalidade daquela lei,
uma simples lei estadual deu início a todo um debate no plenário do Supremo e aquele caso específico acabou sendo decidido por 7 votos a 4. Nós ganhamos, felizmente, mas por 7 votos a 4, numa discussão que se tornou cada vez mais conceitual sobre os deveres e os poderes de cada estado da federação em face do governo central da União. Então, a abrangência do direito constitucional, que me encantava no começo da minha atuação, me convenceu de que eu estava no lugar certo. Ainda assim, de novo, eu não tinha esquecido a lição de Pontes de Miranda. E foi com esse intuito, com esse motor dentro de mim, que eu apliquei para fazer o mestrado fora do Brasil, justamente na Harvard Law School, que era a faculdade de Direito nos Estados Unidos, o país que, aliás, tem a Constituição mais longeva da história da humanidade, que vigora desde 1787, eu enxergava que, assim como Pontes de Miranda encontrou um certo refúgio intelectual na Alemanha, eu procurava algo semelhante nos Estados Unidos. A possibilidade de entender como um país construiu instituições que sobreviveram ao longo de 200 anos. Eu achava que a realidade tão efervescente da Constituição americana, que sobreviveu a uma guerra civil, sobreviveu a dezenas de presidentes, poderia ensinar lições muito valiosas ao Brasil e à sua Constituição, que completou não faz tanto tempo seus primeiros 30 anos de vigência. E quando eu cheguei lá, eu tinha pesquisado tudo sobre a universidade, até porque era um sonho já de pequeno estudar em Harvard, especificamente na faculdade de Direito, e eu descobri que uma professora que tinha sido diretora da faculdade, ela era a professora preferida do Barack Obama, que é um ídolo pessoal que eu tenho e, aliás, eu acho que é uma influência até da própria fundação do Civics. Essa professora é a Martha Minow, e eu me inscrevi em um monte de disciplinas de Direito Constitucional, inclusive uma disciplina de Separation of Powers and Federalism com ela, com o objetivo de justamente ter essa experiência internacional de Direito Constitucional. Além de fazer disciplina de Comparative Constitutional Law, de fazer uma disciplina com o meu orientador, Noah Feldman, sobre social media and the law e os conflitos que existem hoje entre liberdade de expressão de um lado, um valor que é ancorado na Constituição, e por outro lado, a supressão de vários conteúdos por grandes plataformas de tecnologia como Facebook e Twitter, que controlam o discurso no mundo moderno. O discurso não está mais nas ruas como estava no século passado. Hoje ele está numa tela do computador, e essas telas são controladas pelas empresas que, na verdade, gerenciam a internet. Essas discussões foram muito vívidas e eu saí do meu primeiro semestre em Harvard ainda mais empolgado para escrever uma dissertação no tema, para voltar e trabalhar cada vez mais com direito constitucional, inclusive com o objetivo de ampliar minha atuação com o, querendo ou não, prestígio que um diploma de fora traz para você como advogado. Mas aqui entra a lição mais importante da minha vida. Por mais que eu tivesse essa persistência e essa obstinação de aprender mais sobre uma área específica, por mais que eu tivesse cada vez mergulhado mais fundo numa determinada área, é sempre muito importante não permitir que a sua persistência te segue para as outras oportunidades que a vida naturalmente vai colocar no seu caminho. E no meu caso especificamente, a decisão mais acertada foi a de me matricular numa disciplina que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu fazia no momento. Eu fiz a disciplina de Corporate Finance, de finanças de grandes empresas, também na Harvard Law School, com o objetivo de abrir minha cabeça, de ampliar o horizonte, mas sem nenhuma ambição de que aquela matéria específica abriria qualquer porta. Mas acabou que uma aula específica no semestre de primavera de 2020 sobre a decisão empresarial da Apple de lançar o iPhone em 2007 e colocando na ponta do lápis os motivos e os incentivos financeiros para fazer isso em 2007, ou se seria melhor aguardar, e quais seriam
os custos de produção de iPhone, qual era a estratégia de precificação do produto, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na China, que aliás é o maior mercado do iPhone. Essas decisões empresariais, para falar a verdade, brilharam os meus olhos mais do que as disciplinas que eu tinha feito no semestre anterior de Direito Constitucional. Então, aprendendo aquela lição com Pontes de Miranda, eu tomei a decisão, me organizei e fui para Harvard com a persistência clara na minha cabeça do caminho que eu deveria seguir. Mas o mesmo radicalismo e a mesma obstinação que você usa para procurar um objetivo, de me tornar um grande advogado em direito constitucional, de conseguir voltar a atuar cada vez mais perante o Supremo, essa mesma obstinação precisa ser controlada para que ela não te feche, por exemplo, para uma disciplina de Corporate Finance que vai abrir o seu horizonte e as suas possibilidades profissionais ainda mais. As duas bifurcações que fizeram toda a diferença na minha vida, primeiro a decisão de extrair daquele livro de Pontes de Miranda que eu precisava ir para fora. E segundo, a decisão de não permitir que a minha obstinação e minha paixão pelo direito constitucional me cegasse para as outras áreas do direito. Essas duas experiências me marcaram profundamente e, na verdade, são as duas lições mais valiosas que eu carrego comigo desde então. Hoje, a abrangência do direito constitucional, pela qual eu me apaixonei ainda como aluno jovem em Brasília, foi substituída pela abrangência do mercado de capitais. Aliás, o mercado que permite o financiamento e o crescimento das maiores empresas do Brasil e, acima de tudo, a paixão por trabalhar na ponte entre Brasil e Estados Unidos, especificamente em grandes operações que permitem que investidores de fora invistam em empresas brasileiras. Essa é a porta que eu não tinha enxergado antes de chegar a Harvard, mais especificamente antes dessa disciplina de Corporate Finance, que acabou me levando a conhecer o Milbank, o escritório onde eu trabalho, que tem uma parceria com a Universidade de Harvard e que manda seus advogados para lá. Eu conheci o escritório nessa disciplina por ter me aberto ao vazio, por ter me aberto à possibilidade de fazer algo sem saber como aquela história terminaria. Não abra mão, portanto, de viajar e conhecer a realidade de outros países. E acredite em mim, fazer isso vai te fazer amar cada vez mais o Brasil e enxergar como as qualidades do nosso país são inegociáveis, por mais que outros países tenham mais riquezas e mais prosperidade. E além disso, além de se abrir ao vazio, de se jogar na possibilidade de conhecer como outro país funciona, falar em outra língua, se abrir a outra cultura, tão fundamental quanto essa abertura é ir para lá com a cabeça aberta, sendo obstinado no seu objetivo, que no meu caso era entender cada vez mais sobre direito constitucional, mas não permitir que a sua obstinação te segue para as outras oportunidades. Em outras palavras, seja radical para conquistar os seus objetivos, mas tenha a mente aberta sempre durante todo o processo. Muito obrigado pela atenção.